Boa noite, galera do meu coração. Bom, eu sei que essa matéria, né, deve mexer com vocês no sentido de que elas se parecem, como que a gente manifesta, como que eu posso identificar essas doenças, né? A moléstia infecto-contagiosa, ela é uma doença, né? Ela é uma matéria cansativa porque as doenças são similares, é bem pesada, né? E a gente vê muito caso de saneamento básico, né? O que falta isso? Saneamento básico, meu. Nada mais do que saneamento básico, orientações para as pessoas, né? Lavagem das mãos, limpeza adequada dos alimentos, né? Uma plantação correta, uma limpeza, um cozimento, uma água limpa. Bom, vocês vão acompanhar aí que eu vou falar sobre a febre tifoide, a salmonela e a cólera. O que é isso na real? Porque assim, a gente sempre ouviu falar isso, principalmente no tempo dos nossos avós, que não sei quem morreu disso, desidratação, né? De diarreia. Meu, diarreia mata no estado de São Paulo. Basicamente a gente não vê esse histórico, tá? Né? Esse prognóstico. Mas em lugares norte, nordeste pobres, mata ainda, infelizmente. Porque era uma coisa totalmente resolvível, que era de problema de saneamento básico, esgoto a céu aberto que não era para ter, água potável, alimentos com concentração correta. Então a gente ia viver muito melhor e os outros pacientes e as pessoas dessas populações também. Então a gente vai falar um pouco sobre prevenção, né? Além da vacinação sobre a febre tifoide, é necessário tratar a água e os alimentos, tá? Isso é em qualquer outro tipo de doença, só que elas têm um agravo muito grande, né? E é uma coisa de nível custo barato, eu digo, né? Porque era para você ter uma água limpa, lavagem das mãos, orientação de lavagem dos alimentos, um cozimento adequado, as pessoas terem condições de evacuação e organização, lazer e tudo mais fora do seu espaço de água e descarga em água e tudo mais. Então é bem chato a gente tratar disso, de uma coisa tão básica para um ser humano, mas que ainda acontece até hoje. Mas existe, né, uma vacinação para a gente evitar esse contágio. Tá? O lixo também, as pessoas reclamam muito das enchentes, mas, joga tudo no chão, o papelzinho da bala vai pro chão, ao invés da gente cuidar e tudo mais. Né? Então, a gente observa as condições de higiene, a boa alimentação do paciente, tá? Pra gente prevenir isso. É importante de qualquer epidemia a gente identificar portadores de eliminar bactérias que transportam os antibióticos. Por quê? O que eu quis dizer com isso? Bom, a epidemia é quando ela se alastra de uma maneira grande, né? E quem porta isso? Para a gente eliminar os criadouros, os tipos de mecanismos de bacteriano, aonde que fica, qual a concentração de sujidade para a gente eliminar isso, né? Quem que transporta? Será que com antibiótico minimizaríamos? Né? Então, para continuar, bom, a febre tifoide, ela é uma doença infecciosa, tá, galera? E ela é grave, ela é causada por uma bactéria, né, que é a Salmonella typhini, né, ou a TIF, tanto faz. Ela também é conhecida como um bacilo, né, tudo que é bacilo é um bastão, tá, ela é comprida, por isso do bacilo. É uma doença endêmica. Por que é uma endêmica? Você pode ter um surto local ou ela lastrar por vários lugares regionais, né? Geralmente populações ribeirinhas, população de condições financeiras baixas, aglomeração, né? As comunidades da vida, se está em céu aberto e tudo mais. É uma doença, então, que geralmente vocês estão vendo que ela escolhe uma classe social, não que os ricos não teriam, né? Não tem. Mas pelas condições de moradia, lazer e alimentar, esse paciente fica mais suscetível. Então é óbvio que essa pessoa mais pobre vai ser mais prejudicado, isso é fato, né, com menos conhecimento. Como como que a gente pode essa presença relacionada com água não tratada, né, condições de higiene? É o que eu falei, saneamento básico, tá? Isso é uma febre tifoide, então bacteriana. Bom,
vocês vão ver numa imagem que tá lá o bacilo, a bactéria, né, e tudo mais. E a evacuação, o molequinho tá fazendo um cocô, tá suando, tá urinando, isso que ele tá no vaso sanitário, aparentemente com piso e tudo mais, só que eu não sei o caminho que ele faz, é tudo a céu aberto, porque pode ser que aquelas pessoas, igual quando invadem, né, ela tem lá tudo a céu aberto, mas ela tem casa, então você vai fazer evacuação no banheiro e tudo mais. Tem outros que já é totalmente exposto, tá? Então é um revestimento branco, pode dar na língua, revestimento branco, né? Ela pode ficar com aquela língua seborra, sabe? Com seborra. Fazer higiene oral nesses pacientes é importante, a gente orientar. A ingesta hídrica, né? Ofertar água para esse paciente. Erupção no corpo é aquelas lesões cutâneas, sabe? Parece dengue também. Só que dá úlcera no intestino, uma lesão na mucosa intestinal. Então o paciente pode ter sangramento nas fezes, né? O fígado e o baço chama esplatomegalia quando eles estão aumentados. Daí fica aquele barrigão acítico, né? Fica aquele barrigão de ascite, né? Com bastante queixa álgica, né? Então é uma análise da salmonela em alimentos, a gente tem que fazer. E daí, galera, tem uma coisa. Nossa, professora, então a febre tifoide é a salmonela? É o bacilo dela, mas vocês já ouviram falar sobre a salmonela, mesmo que é a do ovo, né? Que a gente vê pelas fezes. Quem pode propagar? Quem pode aumentar isso? O ovo, né? A galinha, daí vocês vão ver ali, tem uma galinha. Isso eu já tô falando de outra doença. A gente falou da febre tifoide e agora eu tô falando da salmonela mesmo. Então, assim, o ovo da galinha, né? Ou as fezes dela, bactéria. E a gente, as nossas fezes também, o mau uso de alimento, né? Pegar um ovão lá, mole, fazer aquela maionese uma delícia. Claro que isso é um ovo em 1 milhão, em 1.000, se eu não me engano, eu tava lendo. Mas pode acontecer e ela tá contaminada com a bactéria, né? E você ter lá muito desconforto intestinal. Eu mostrei para vocês como que é a salmonela. Então ela é um flagelo. Tudo que é flagelo, ele tem cauda. Por exemplo, o espermatozoide tem cauda, então ele é um flagelo. E a salmonela também, ela tem cauda, ela não é só um bacilão comprido, tá? Então ela rasteja muito mais fácil. Então, para ela infectar outros, né, você vai ver uma imagem bem legal. Um ovo com umas carinhas ruins. Por quê? Porque os outros que não têm carinha, eles estão bons. Mas tem 3 numa bandeja de 30, por exemplo. Não necessariamente é nessa ordem, é muito raro ter, mas acontece, né? E o paciente ter toda uma diarreia muito grande, vômito, sangue nas fezes por conta da lesão da mucosa intestinal, uma dor aguda no abdômen, uma queixa álgica muito grande, cefaleia pode acontecer e febre. Por isso que eu tô falando que elas se confundem um pouco com a dengue. Só não dá petequias no corpo, a salmonela via ovo, né? Ovo de galinha. Eu coloquei, galera, a nível de curiosidade, as contaminações dos alimentos, tá? Por salmonela. Daí eu coloquei lá um gráfico tipo pizza, vocês podem avaliar aí. Então, assim, os ovos, ele tá em grande concentração, ou aves domésticas, que é a mãe do ovo, ou ovo, sei lá o que a galinha é, se ela veio antes ou se ela veio depois do ovo. Mas a galinha e as aves, necessariamente, né, e o ovo é o que mais tem problemas salmonélicos. Beleza, e como que a gente trata essas doenças? Alimentos limpos, reposição hídrica também, tá? E antibiótico nas duas, tanto na febre tifoide quanto na salmonela. E agora a gente vai passar para cólera. Vocês vão ver uma imagem de uma moça, né, de uma criança bebendo água da torneira, né, e escrito cólera. Daí, logo a mais para baixo, nós vamos ver como que ela transmite, como que é o tratamento, né? Então, assim, vocês vão ver uma água extremamente suja,
Por quê? Porque é pela água suja. Tem lá uma criança pegando água do rio. Vocês vão ver a situação do rio, galera. Não tô brincando. Né? Com muita sujeira no rio inteiro. Tem fralda, tem cocô. Ela mostra sorrindo a água. Tipo, ainda bem que a gente tem água. E principalmente, né? É uma reportagem essa imagem. Mostra ela falando, ela tá limpa porque choveu, né? Então dilui a sujeira. E a outra, do lado dela, vocês vão ver no slide, deixa eu ver o número, acho que é 13, 12. É a moça bebendo a água. Parece que você pegou o pó de café e daí a gente coou a água, sei lá, um pó de café umas 2 vezes, por exemplo. E daí tem um monte de sujeira, terra, areia, o café, e a gente tá tomando essa água. Então, assim, a gente reclama muito, só um parênteses, a gente reclama muito da oportunidade aqui no estado, né? Ou pelo menos da nossa cidade, do que a gente vive. A gente não vive mar de rosa, mas, tem umas pessoas muito piores, em condições que é boba, condições sanitárias, condições subhumanas, que é tipo água limpa, para você ter um lugar para você ir no banheiro, né, e tomar uma água e comer um alimento que você consiga limpar, lavar corretamente, é tão banal pra gente que pode ser a solução dos outros, né? Então a gente tem que ter uma consciência legal aí, ambiental, fechar a água para escovar os dentes, né, economizar a água, né, da maneira com que a gente pode, fazer xixi no banheiro. O ralinho pra não dar descarga. Tô zoando, galera. Tem gente que não faz, tem gente que faz, mas eu tô brincando. Mas tô falando sério, tá? Em questões de economia, de consciência ambiental, de consciência social que a gente tem que ter. Isso é uma responsabilidade nossa. Continuando, o tratamento. Como que é feito o tratamento da cólera, né? Vocês vão ver um paciente magrinho, todo... Nossa, dá até dó do cara que tá deitado, por quê? E uma criança também, ela tá tão desidratada de diarreia, de vômito, tão, claro que as condições de alimentícia dela já propicia isso, que o cara tá tendo um espasmo muscular, ele tá extremamente sudoreico, magro demais, ele tá com cólera, que é uma coisa totalmente evitável se você tivesse saneamento básico. Né? No slide 12, dá até dó de você olhar, por quê? Porque é feio, é chocante de ver. Né? Qual o tratamento, né, da cólera? O tratamento, então, galera, é reposição rápida, completa de água. Você acha que eles vão ter soro fisiológico, venoso, a gente vai correr grande, aberto, 1.000 litros, né? 1.000 litros, 1 litro, depois mais 1.000, e de acordo com a necessidade dele, reposição de água mesmo para ele beber VO limpa? Claro que não, entendeu? Então, assim, é uma coisa boba. Qual é o tratamento? Reposição hídrica de eletrólitos. Daí, o que a gente vai? Eu deixei aqui uma receitinha, né? Tem o açúcar e o sal para a gente fazer o sorinho caseiro. Por quê? Porque a reposição de eletrólitos eu tenho que fazer com que esse paciente reponha, porque ele vai morrer desidratado. Imagina no século XXI o cara morrer de desidratação severa, né? Então é uma reidratação que a gente vai oferecer para esse paciente, né? Da cólera, no caso. Ela pode ser feita por via oral ou com sorinho caseiro ou soluções farmacológicas, que é o que eu falei, que é o que a gente teria aqui, mas pode ser que não seja a realidade de lá. O carvão ativado, 1 colher de sobremesa via oral em um copo d'água 2 ou 3 vezes ao dia. Por quê? Porque ele faz limpeza. É igual quando o paciente tá lá com muitos... tomou muito medicamento, tá tentando se matar, sei lá, e tudo mais. E ele... E nesse sentido a gente consegue fazer uma sonda pra gente... desintoxicar esse paciente, mais o carvão para a gente fazer limpeza de mucosa. Então é nesse sentido que a gente usa o carvão. Galera, o que eu queria de vocês para a gente sintetizar a matéria, conhecer e tudo mais? Caso clínico de cada um, tá? Contendo sintomas, quem que é, aonde que ele mora, o que a gente pode fazer para melhorar e qual tipo de tratamento. Um abraço e até a próxima.